E o propósito hoje é fazer você entender que a maioria de nós não temos defeitos. A maioria de nós temos hábitos adquiridos na nossa convivência familiar, porque toda família ela é pedagógica e exerce sobre nós uma didática, ok? O problema é que casamos com pessoas que estudaram em escolas diferentes da nossa, aprenderam coisas diferentes, horários diferentes, maneiras diferentes, e quando a gente se casa, é que isso aparece, certo? A Bíblia nos dá um ensinamento muito legal quando o assunto é casamento. Parábola das 10 virgens. Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 virgens estavam lá. 5 eram loucas, 5 eram prudentes, porque o noivo estava vindo. E para mim, prudente não eram as noivas, era o noivo. Por quê? Porque o cara vem, o noivo vem, e o noivo só pega a mulher de lâmpada acesa. Mulher que tiver de lâmpada apagada, o noivo não pegava. Que informação a Bíblia está querendo me dizer? Nunca pegue ninguém no escuro. Não é no escuro. A palavra trevas na Bíblia também traz uma conotação de ignorância. Lembra que na Bíblia diz que há uma batalha entre o reino das trevas e o reino da luz, reino das trevas, o reino da ignorância, reino da luz, o reino do conhecimento. Então o que a Bíblia está dizendo, quem vai casar, e eu sei que essa informação chegou para você atrasada, mas vai servir de terapia. O que acontece é o seguinte: não se case no escuro, não se case sem conhecer a pessoa que você vai viver com ela até a próxima eleição para presidente. É muito pior que isso. E até que a morte e a perspectiva de vida aumentou. Antigamente o pessoal morria com 65. Hoje, se for sogra então, tem uma saúde irritante, não é? E o maior desafio de uma sogra é saber que ela não nasceu depois que você casou. Ela estava lá e foi você que escolheu. Ok? Então nós vamos brincar um pouco com isso, até porque para falar de coisas tão difíceis, tem que ser com humor, ok? Mas estabelecer essa linha de entender onde minha esposa estudou, o que ele aprendeu, o que ela aprendeu, certo? Na sua infância, horários e uma série de fatores. Mas nós vamos falar aqui, primeiro, né, sobre essa questão do casamento. Nós vamos definir casamento como expectativas. Então, problemas versus pessoas é igual a que resultado? Depende do tipo de pessoa. Ok? Todos nós temos problemas, sim ou não? Sim, se você não tem problema no casamento, provavelmente você não é casado. Você fez qualquer coisa na sua vida, você fez um acordo com a mulher, mas se você não tem problema. Então, você diz, pastor, eu tenho um casamento perfeito. Para mim, água limpa demais não dá peixe. Eu sou dessa tese. Por onde eu tenho passado, casamento normal é aquele casamento de fase. Tem época que está tudo que a gente não briga. Nossa, Jesus pode voltar que eu estou dentro. Mas tem aquela época que dependendo se ele voltar, ele nem entra, é na verdade, na sua casa, que o troço está pegando fogo. E isso é muito legal. E isso é relacionamento sadio. Relacionamento sadio, salutar, não é aquele onde as pessoas não têm problema, e sim aqueles, olha só, o que é casamento perfeito na minha definição? É onde o intervalo das brigas são longos e a intensidade é fraca. Se você fez isso, pastor, no começo a gente brigava uma vez por semana e tacava faca, copo, panela. Então estava ruim. E hoje, vocês brigam? Hoje a gente briga de 6 em 6 meses. E taca o quê? Almofada, pano de prato.
significa que evoluiu bastante, não é verdade? Sim. No começo você xingava a mãe, agora você já está xingando a avó. Vai diminuindo de intensidade, ok? Então, se nós entendermos isso, fica bem mais fácil. O grande problema é que quando nós vamos nos casar, nós temos algumas expectativas. Eu vou falar algumas que talvez você pensou, e se não pensou, você vai se adaptar. A primeira delas é a expectativa para definirmos casamento. Antes de casar, nós pensamos assim: o que eu sinto vai se manter ou vai aumentar. Quem não pensou isso? Hoje eu gosto dela, mas eu vou gostar muito mais. E mesmo se eu não gostar mais, só a intensidade que eu gosto já é o suficiente. Provavelmente você pensou isso, não precisa levantar a mão. Certo? Outra coisa que nós pensamos, o que sentimos sempre será mais forte do que tudo que vamos enfrentar. Pode vir o que vier. Provavelmente você pensou isso. Certo? Isso são expectativas que o casamento traz consigo. Outra expectativa, eu quero ir com você até a morte. Outra expectativa, o nosso casamento vai ser lindo. Certo? A nossa casa vai ser especial. Os nossos filhos serão bonitos, inteligentes e bem-sucedidos. Normalmente as pessoas que se casam com essa expectativa. Isso aí, o dia do nosso casamento vai ser sensacional, só vai ter gente bonita. Você só se esqueceu dos seus parentes. Não é verdade? Sim. Mas você faz planos, por quê? Porque não tem problema nenhum esperar quem está entrando num relacionamento, entra no relacionamento, ok, com boas expectativas, sim ou não? O problema é que toda expectativa não correspondida tem tendência a gerar algum nível de frustração, enquanto você se depara com resultado negativo, mediante aquilo que você esperava, isso pode trazer sérios problemas para você, certo? Então, se entendermos que as expectativas são boas, sim ou não, nós esperamos o melhor. É lógico que algumas pessoas, como eu disse no início, se uniram por motivação muito superficial. Então, às vezes, elas nem precisam de muitos problemas. Por exemplo, eu me casei para conseguir uma cidadania. Eu acho um motivo muito superficial para se deparar com os grandes problemas que o relacionamento. Eu me casei para fugir de casa, que eu não estava aguentando o meu pai. Pois é, saiu da mão do bandido, foi para do carcereiro. Só trocou de penitenciária. Não é? Sim. Por exemplo, eu vou me casar para ser feliz. Isso é besteira. Quem se casa para ser feliz, normalmente não vai ser. Porque casamento não é para ninguém ser feliz. Casamento é para você gastar um pouco da felicidade que tinha quando era solteiro. É tudo errado. Eu vou me casar, porque quando eu me casar eu vou fazer sexo todo dia. Com quem? Que coisa louca é essa? As expectativas, certo? Quando começam a estourar, nós vamos ter sérios problemas. E aí, como desistir é muito mais fácil do que prosseguir, a gente já entra logo com a palavra separação. Então, eu gostaria que você riscasse essa palavra do seu vocabulário de casamento. Nós não temos rota de fuga, nós não temos saída de emergência, nós não temos nada. É morte, 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 morte e morte.